Atos capítulo 1, versículo 8. E depois de lermos esse versículo, nós vamos partir para Atos capítulo 2. Então, eu não sei como é que você vai fazer, mas se você tiver pelo menos 2 dedos na sua mão, você marca aí essas duas páginas da Bíblia. Se você não tiver 2 dedos, nós vamos orar e Deus vai te dar em nome de Jesus, amém? Pega a sua Bíblia, marca ela aí onde ela está parada e levanta ela assim para o alto e vamos juntos declarar o nosso amor pela palavra de Deus, amém? Todos os irmãos acharam? Glória a Deus. Vamos no 3? 1, 2, 3. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta e que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, indestrutível e sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, amém. Abraça a sua Bíblia. Senhor, nós oramos nessa noite e pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco. Nós sabemos que a única coisa que pode mudar o coração do homem é se ele for tocado pela sua palavra. E nós te pedimos nessa noite que a sua palavra nos toque. Usa, Senhor, os meus lábios para proclamar essa palavra tão santa. E não deixe, Pai, que eu ou que nada e nem ninguém impeçam a tua palavra de chegar aos corações nessa noite. Nós oramos a ti e declaramos que nós amamos a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Ainda de pé, Atos capítulo 1, versículo 8, a palavra vai dizer assim, preste atenção, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Um pause, nós vamos voltar a ler, mas já vai abrindo aí no capítulo 2, vira a página. Irmãos, nós estamos em uma série de mensagens aonde nós queremos dizer que o Espírito Santo, ele está em movimento, amém? E nós lemos que quando nós recebemos poder do Espírito Santo, nós teremos superpoderes na fé. Você está comigo aqui em nome de Jesus? Nós cremos como igreja que toda pessoa que foi batizada nas águas, ela recebeu o batismo do Espírito Santo nas águas, porque nós batizamos em nome do Pai, do Filho e de quem mais? Se você já foi batizado, tem um poder do Espírito Santo aí dentro de você. Amém? Mas e se eu ainda sou batizado e não tenho poder? Você já é batizado. Você só precisa resolver dentro de você o que está faltando para que o poder de Deus chegue até você. Amém? Vamos ler então Atos capítulo 2, que é onde nós vamos ter a palavra. Eu quero já te adiantar, por favor, luta para ficar de pé, nós vamos ler até o versículo 41, amém? Diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu.
Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses aí que estão falando? Então, como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, Panfilia, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene e dos romanos que aqui residem, tantos judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento e prestem atenção no que vou dizer. Esses homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio da profecia de Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, os seus velhos sonharão, até sobre os seus servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Eu mostrarei prodígios em cima do céu, sinais na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se transformará em terra, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus, o Nazareno, um homem aprovado por Deus, diante de vocês com milagres, prodígios, sinais, aos quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a esse entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus. Vocês mataram, crucificaram por meio de homens maus, porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido sobre ela, porque Davi falava a respeito dele, dizendo: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, porque para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disso também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarias a minha alma na morte, nem permitirias que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, segundo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou esse Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido o Pai, a promessa, vendo e ouvindo, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse Deus ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrabos dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram muito motivados e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos:
Que faremos, pois, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja em nome de Jesus Cristo. Meu irmão, você precisa se batizar para a remissão dos seus pecados. E aí então vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês. É para os filhos de vocês, é para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o nosso Deus chamar. Com muitas outras coisas, deu testemunho e os exortava dizendo: salvem-se dessa geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Você pode se sentar, coluna doeu de ficar em pé lendo. Uma história não pode ser lida pelas metades, ela tem que ser lida como um milagre inteiro, amém? Irmãos, você já deve ter visto o símbolo da nossa igreja. Talvez você vai ver aquela pombinha lá em cima, e muita gente tem um estigma com essa imagem, porque essa pombinha ela não está virada para cima, mas ela está virada para baixo. E eu tenho que te dar uma notícia: esse símbolo da nossa igreja, com essa pombinha virada para baixo, ela simboliza a descida do Espírito Santo sobre nós. Nós queremos que aonde tiver uma lagoinha plantada, o Espírito de Deus repouse sobre a vida das pessoas que aqui congregam. Você está comigo? E meus irmãos, na semana passada, nós falamos que o Espírito de Deus, Ele deseja nos dar poderes para vivermos nele, amém? E na semana passada nós falamos que não existe poder sem antes ajustes. Mas eu creio em nome de Jesus que da semana passada para cá, você se ajustou. Você corrigiu coisas que você precisava. E agora nós precisamos dar um segundo passo de fé, que é depois que a gente ajusta o nosso foco para ter um olhar em Cristo, o que acontece quando o Espírito Santo ele vier sobre nós? O que muda quando a presença do Espírito Santo invade a nossa vida e esse poder de Deus vem sobre nós e nos transforma? O que muda? O que muda no olhar? O que muda na nossa fala? O que muda dentro dos nossos pensamentos? E Atos capítulo 2 é o primeiro dia, irmãos, o primeiro dia, depois de mais de 400 gerações no Velho Testamento. O primeiro dia depois de 400 anos em que as inspirações bíblicas cessaram entre o Velho e o Novo Testamento. Depois então de no mínimo 800 anos sem a presença de Deus sendo manifesta publicamente no meio de uma multidão. Após eles se ajustarem, o Espírito pela primeira vez desce não sobre um, mas sobre toda a igreja. Na teologia, existe um termo chamado lei da primeira menção. Toda vez que algo acontece pela primeira vez, nós temos uma aula de como aquele meio é feito para que nós possamos aprender, de certa maneira e com muito amor nas palavras, replicar esse mesmo modelo para que a presença de Deus venha sobre nós. E eu não sei você, mas se nessa noite o Espírito Santo, Ele já está aqui, amém? Nós não somos, sei lá, movidos à emoção. Nós cremos que o Espírito Santo está aqui. Mas se Ele quisesse fazer um mover diferente sobre nós hoje e repousar sobre toda a igreja, seria gostoso demais, sim ou não? Nós vamos ver o que o Espírito Santo está esperando de nós nessa noite. E se você e eu desejamos receber dessa santa e gloriosa presença, nós precisamos nos alinhar de acordo com a palavra de Deus. Você está aqui comigo em nome de Jesus? E esse texto,
ele começa dizendo assim, no primeiro versículo, ele já tem algo a nos ensinar. Olha o que ele diz, Atos capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Preste atenção, estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz e afluiu a multidão, que foi tomada pela perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses aí que estão falando? Então, como os ouvimos falar cada um em sua própria língua materna? Preste atenção, versículo 9. Somos pardos, medos, helenitas, naturais de Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígida, Panfilia, Egito, regiões da Líbia, imediações de Cirene, romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Irmãos, preste atenção nisso aqui. Tem muita gente que associa que ser batizado com o Espírito Santo é falar em línguas estranhas. Você está comigo aqui? Se você pensa assim, eu sinto te dar uma dor nessa noite, mas falar em línguas não é batismo no Espírito Santo. O dom de línguas estranhas é um dom que o Espírito Santo nos dá, mas você pode ser batizado no Espírito e não necessariamente ter o dom de línguas estranhas. Mas eu quero orar para que você tenha esse dom, eu desejo que você tenha esse dom. Existem outros dons que a Bíblia diz, dom para curar, dom de revelações, dom de profecia, mas eu quero que você saiba que isso tem que ser um ponto para nós. Mas talvez você diga assim, mas pastor, nós acabamos de ler que isso foi o que aconteceu em Atos capítulo 2. Então, não foi. Foi melhor. Sabe o que esse texto está dizendo? Haviam judeus que pelas perseguições dos impérios persas ou babilônicos e depois de Roma, eles foram expulsos da sua nação, mas eles ainda voltavam de vez em quando para poder cultuar em Jerusalém, que era o ponto central. E esse texto está dizendo que haviam judeus de religião, mas que moravam em muitos lugares, como nós vemos aqui, Capadócia, outros lugares, árabes, libaneses e de tantas outras nações, e eles se juntaram para fazer um culto, como eles faziam todo ano, numa festa judaica chamada festa de Pentecoste. Por isso o nome Pentecoste, pentecostal. Está comigo aqui? E esse texto está dizendo que todos esses homens estão lá. Os discípulos de Jesus estão lá, os 12, a comissão dos 70 estão lá, os que ouviram a pregação de Jesus estão lá também, e no meio daquele culto, não é que teve um vento, houve um som como de um vento. E quando eles sentiram aquele som vindo sobre a igreja, eles viram como se fosse, não é que tinha fogo caindo, mas como se fossem visualmente línguas de fogo caindo sobre eles. Irmãos, o que esse texto está dizendo não é que cada um começou a falar em língua estranha. Eu creio, como eu disse, mas aqui não foi. Em 1 Coríntios, sim. Aqui em Atos 2, não. Sabe o que estava acontecendo aqui? Cada um recebeu o poder de Deus para falar literalmente no idioma do outro. E o mistério era tão grande que, apesar de cada um daqueles homens falar em uma língua, em um idioma diferente, quando o poder de Deus caiu sobre eles,
todos eles passaram a falar, cada um na sua língua, mas o outro entendendo na sua língua materna. Eu quero te dar um exemplo. Quantos aqui sabem falar inglês? Poucos. Imagina você falando em português e a pastora te entendendo em inglês. Ah, que maravilha. Você indo, ou talvez lá para Orlando, na Lagoinha Orlando, né? E todo mundo lá falando em inglês e de repente você está ali, quando vê Deus te dá um poder e você começa a falar em português e você e as pessoas começam a entender o que você está falando. Você entende a magnitude do que estava acontecendo aqui? Era melhor do que o dom de línguas estranhas. Era toda uma igreja com idiomas diferentes recebendo o poder de Deus para falar na mesma língua. Irmãos, vem aqui comigo. Em Gênesis capítulo 11, nos conta a história de por que Deus ele dividiu todos os idiomas como foi. Haviam homens que queriam dominar o mundo e construir um negócio chamado Torre de Babel, e eles eram maus, eles queriam serem famosos e ricos, e estava dando certo, porque o plano era construir uma torre tão alta, que eles poderiam ver toda uma imensidão do território, do planeta quase que todo, e de repente o Espírito Santo, em Gênesis 11, vai lá e divide a língua dessas pessoas, para que eles não fossem unidos para fazer aquilo que é mal. Mas esse mesmo Espírito em Atos capítulo 2, ele vem sobre a sua igreja e ele derrama o dom sobre a sua igreja para que toda uma igreja fale a mesma língua, para cumprir o mesmo propósito e estar debaixo de uma mesma visão. Você está comigo aqui, irmão? A primeira coisa que o Espírito Santo faz quando eu e você estamos cheios dele é pôr nós para falarmos a mesma língua. E, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos falar a mesma língua. Por que está acontecendo isso? Vem aí para mim. Irmãos, nós precisamos falar a mesma língua. Você está aqui comigo em nome de Jesus? Você consegue imaginar um culto onde as pessoas elas não têm a mesma unidade, senso de propósito, de espírito? Você já esteve, por acaso, em uma casa onde o pai não fala a mesma língua que a mãe, que não fala a mesma língua que os filhos? Você olha para essa casa e essa casa está literalmente uma bagunça. Você coloca muito, muito, muito amor nas minhas palavras, de verdade. Mas você precisa estar em um lugar onde você fala as mesmas línguas do ambiente, do lugar em que você está. Você está aqui comigo em nome de Jesus? Se você escolhe estar em Lagoinha, você precisa falar a língua da Lagoinha, bem? Mas, se você sente que aqui não é sua casa, você precisa encontrar uma casa, porque nós precisamos ter a mesma mensagem. Muitas vezes, quando as pessoas perguntam qual o segredo para uma igreja com 5 anos estar fazendo o que vocês estão fazendo, alcançando pessoas, a minha resposta é sempre a mesma: nós vivemos em unidade. Você não vai ver outra palavra sair da minha boca. Nós amamos servir e nós amamos ser membros da igreja. Essa é a verdade que eu carrego, essa é a língua da nossa igreja e nós precisamos falar a essa linguagem para que, se o Espírito Santo vier sobre nós, a unidade seja o maior poder que Deus pode nos dar. Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus: enquanto a sua casa não falar a mesma língua, não vai ter poder do Espírito descendo sobre ela. Enquanto nós não fizermos do nosso ambiente de trabalho um lugar de unidade, nós não vamos experimentar o Espírito Santo agindo sobre lá. Você está comigo aqui em nome de Jesus? Precisa haver. Só que sabe qual que é o nosso problema? Você vai pôr amor nas minhas palavras de novo. Nós queremos ver a unidade dentro da nossa casa. Nós queremos ver todo mundo pensando igual na empresa, que a gente é gerente, que a gente é dono, ou no lugar lá que você é chefe de algum departamento. Você quer ver a unidade daquelas pessoas, que elas caminhem e batalhem na mesma visão que você. Mas quando é a sua vez de caminhar na mesma visão da sua igreja, pastor, desculpa, mas eu quero ficar no meu cantinho. Não é assim.
Há um texto em Mateus que diz: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas. Meu irmão, eu não estou dizendo para você ter a sua família, a sua casa, o seu trabalho desunidas, mas enquanto aqui não for uma prioridade de unidade, lá também não vai. Está comigo aqui em nome de Jesus? Precisa haver uma igreja falando a mesma língua. Se você estiver com alguém da sua família, diga assim: o Senhor está falando com você. Mas existe uma outra coisa do versículo 12 em diante que vai dizer assim: todos atônicos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. E então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso e prestem atenção no que vou dizer. Esses homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9h da manhã. Irmãos, eu não sei se você prestou atenção, mas quem está proferindo essas palavras é Pedro. E vem comigo, deixa eu te falar quem é Pedro. Pedro é o homem que, algumas folhas para trás da sua Bíblia, no livro de Lucas, foi capaz de virar no meio de uma multidão e dizer assim: eu não conheço esse Jesus. E disseram para ele: conhece sim, porque eu já vi você andando com ele. Eu nunca andei com esse homem. Mas você fala igual ele, veste igual ele. Eu não conheço esse homem e eu amaldiçoo e repudio quem disser que eu conheço. Essas foram as palavras de Pedro. Mas esse mesmo Pedro que um dia negou Jesus, agora tem uma multidão nesse dia em que o Espírito está pairando sobre eles, que está lá do lado de fora do culto, não compreendendo o que está acontecendo no culto, e estão zombando e dizendo assim: esse povo está bêbado lá dentro do templo, e de tão bêbados que eles estão no meio desse negócio que eles estão fazendo. E de repente o homem que um dia foi covarde, ele é enchido de uma coragem, e ele toma a palavra e ele vai para cima do altar, e ele diz assim: vocês aí, prestem atenção que eu tenho uma palavra para vocês. E ele começa a dizer: isso que vocês estão vendo e vivendo, isso não é fruto de bebedeira, isso é o Espírito Santo agindo no meio da sua igreja. Irmãos, a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5 que existe um dom de Deus chamado fé de coragem. Você está comigo aqui? E o que é o dom de fé de coragem? Os mártires, todos os mártires, eles eram homens que receberam de Deus o dom no Espírito chamado fé de coragem. Por quê? Porque quando eles iam para a morte, se eles não tivessem o dom de uma fé de coragem dentro deles, eles iriam desistir de Jesus para poder viver. Mas a Bíblia diz que esses homens eram enchidos de tamanha coragem dos céus, que eles olhavam para a morte e diziam: isso não é nada diante do que Deus é para mim. Irmãos, vendo esse texto, eu consigo ver claramente que uma das coisas que o Espírito Santo faz sobre nós, quando ele entra dentro de nós, é nos dar uma fé tão corajosa, a ponto de nós não arregarmos para nada mais quando o assunto for Jesus. E eu oro, sabe para quê? Para que o Senhor te encha dessa mesma coragem. Nós oramos sobre isso na quarta-feira no nosso culto de oração. Existe uma geração de pessoas que vêm na igreja, mas elas ainda não têm coragem o suficiente para largar tudo aquilo que elas precisam mudar. E eu oro para que o Espírito venha sobre você e te encha de coragem para largar tudo que você precisa largar por amor ao Evangelho e à graça do Senhor Jesus.
Existem pessoas que talvez estão aqui nessa noite precisando de coragem para assumir a sua fé diante da sua família, para assumir aquilo que é o seu chamado diante de pessoas públicas lá fora, e você ainda tem medo. Que nessa noite você possa orar para que o Espírito Santo te encha de uma coragem tão grande, a ponto de que, se ontem ou até agora você era alguém tímido para falar de qualquer coisa, o Senhor te dê coragem para abrir os seus lábios e falar de tudo que você precisa falar. Você está comigo aqui em nome de Jesus? Tem um desenho que eu lembro quando eu era criança que se chamava Coragem. Eu morro de medo daquele desenho até hoje. Mas tinha uma mensagem naquele desenho que me lembra muito Pedro. O Coragem, na verdade, era um cachorrinho bem covarde. Mas quando ele via que os seus donos estavam em perigos diante de uma assombração, havia uma coragem que se manifestava dentro dele, e ele ia para cima da assombração, do capeta, de tudo que houvesse, para que ninguém encostasse nos seus donos. E brincadeiras à parte, eu oro para que você seja um coragem. Você pode ser covardinho, mas quando o Espírito Santo vem sobre você, que você seja corajoso o suficiente para que assombração nenhuma, mal nenhum venha sobre você, e que nada e nem ninguém te impeçam de caminhar sobre as águas profundas que o Espírito Santo tem para que nós caminhemos. Você não vai ter medo da falta de dinheiro. Você não vai ter medo de Satanás. Você não vai ter medo do que o seu patrão possa fazer com você. A Bíblia diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Coragem, coragem, coragem. Mas o texto continua dizendo assim. Agora eu vou ler alguns versículos picados, mas você vai acompanhar comigo. Eu quero ler o 16 com você em específico. Quando eu for mudar de versículo eu falo e nós vamos para ele. Versículo 16 vai dizer assim: mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Você recebe isso? Os seus jovens terão visão, os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e as minhas servas eu derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em terra e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 25, porque Davi fala a respeito dele, dizendo: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado, pois o meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disso também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarias a minha alma na morte, nem permitirias que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os seus caminhos da vida e me encherás de alegria na tua esperança. Versículo 34, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma, disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os meus inimigos por estrago dos seus pés. Irmãos, pausa. Todo mundo que conhece de Bíblia já criticou Pedro, porque Pedro claramente tinha uma limitação intelectual gigantesca, vulgo burro. A gente olha para Pedro e a gente fala assim: esse cara ele não tinha condição de estar no time de Jesus. A gente olha para ele e fala assim: olha, os 12 discípulos tinham problema, mas o líder que ficou no lugar era o mais problemático. O versículo que diz: Deus confundiu as coisas loucas desse mundo, certamente eram para Pedro. Mas presta atenção nisso. Pedro era descontrolado emocionalmente falando. Pedro não era o mais inteligente dos discípulos. Mas quando foi para defender o evangelho, o homem mais ignorante
fez janta dos críticos através da Bíblia. Ele se levanta em cima do altar e diz: vocês estão zombando, mas Joel capítulo 2 diz que nos últimos dias ele repousará sobre os seus filhos e filhas, ele derramará do seu espírito sobre toda a carne, ele faria o que nós estamos contemplando com os nossos olhos. Ele está recitando versículos da Bíblia de cor, literalmente Joel capítulo 2. Depois ele termina o texto de Joel capítulo 2, ele vai para o Salmo de Davi, ele diz assim: porque eu vi a glória de Deus, os meus olhos não contemplaram na carne, mas no espírito eu vi, e apesar de não poder tocar, apesar de não estar no tempo, eu vi a graça de Deus se manifestando, que o Espírito de Deus vem através do Messias. Aí ele sai dos Salmos e ele vai para um provérbio e ele diz assim: porque também Davi disse em outro texto bíblico que ele moveria o seu Espírito e sobre a vida dos seus filhos e filhas, eles receberiam poder. Ele está dando uma aula de Bíblia para homens e mulheres que eram letrados. Você está comigo aqui? Número 1, meu irmão, você pode até ser o burrinho da sua casa, o limitado intelectualmente, o ignorante. Só tem uma coisa que você não pode aceitar pelo nome de Jesus: você nunca pode ser ruim de Bíblia, pelo amor de Deus. Se você é membro dessa casa, você tem uma obrigação: ler a Bíblia. Amém? Amém? Não queremos crente ruim de Bíblia. Nós amamos a palavra. Pode ser ignorante, mas da Bíblia você vai ser doutor. Amém, irmão? Fala amém, pelo amor de Deus. Mas amém. Tem um seminário chegando ano que vem. E ano que vem eu estou contando com você. Nós vamos para cima em nome de Jesus. Mas sabe o que eu consigo contemplar aqui? Não é natural um homem ignorante subir em cima de um púlpito e começar a recitar versículos de cor e deixar homens sábios calados diante da sua sabedoria. Você está aqui comigo? Sabe o que eu tenho a dizer para você? O Espírito Santo é capaz de te dar a palavra dele sendo professada aqui. Nós temos vivido dias de muita gente dizendo: assim diz o Senhor, sim ou não? De profetas que enchem a boca, muda a voz e faz todo um teatro, porque Deus está mandando eu dizer. Menos, irmãos, menos, muito menos, bem menos. Menos o Senhor manda te falar e mais a palavra de Deus diz. Você está comigo aqui em nome de Jesus? A palavra de Deus diz. Isso muda destinos. Quando um homem e uma mulher se levantam para profetizar e eles começam recitando a palavra de Deus, a gente tem respeito porque tem a palavra dele saindo. Eu não estou dizendo que você não pode profetizar. Eu estou dizendo que a palavra sendo proferida no meio da profecia também é uma confirmação de algo que está sendo movido. Amém? Mas tem um detalhe, irmão. O Espírito Santo vai multiplicar um potencial que tem dentro de você. E 0 vezes 0 é quanto? Se você não lê a Bíblia, quanto ele vai multiplicar dentro de você de conhecimento da palavra? Então leia a Bíblia. Está doendo, né? Doeu em mim também. Para nós fecharmos a palavra, versículo 37, nós já vamos encerrar. Diz assim o versículo 37. Quando ouviram isso, ficaram muito movidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, Deus testemunho e exortava-os dizendo: salvem-se dessa geração perversa. E então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Irmãos, o que a gente faz quando alguém chama a atenção da gente? A gente fecha o coração e a gente não quer mais ouvir aquela pessoa. Mas quando o Espírito Santo está no meio de algo, movendo algo, você chama a atenção do outro e o outro ainda continua te amando.
Essas pessoas escutaram a bronca de Pedro e a resposta delas foi: nós entendemos o que a gente precisa fazer agora. E a resposta de Pedro para eles é: arrependam-se, sejam batizados e então vocês vão receber remissão de pecados e poder do Espírito, dons do Espírito para vocês viverem. E o texto termina dizendo assim, preste atenção: naquele dia não foi 30 pessoas que foram batizadas, e seria glorioso. O texto diz que 3.000 pessoas naquele dia entenderam e desceram sobre as águas depois que o Espírito Santo moveu o coração deles. O último ponto do que acontece quando o Espírito Santo vem sobre nós é que quando ele vem sobre nós há resultado naquilo que a gente faz. Resultado. Você põe a mão e as coisas fluem. Naquilo que o Espírito Santo está, as coisas se movem. E preste atenção no que eu vou falar aqui em nome de Jesus. Você não é medido pelos seus resultados, amém? Mas os seus resultados te ajudam a identificar talvez aonde o Espírito Santo já esteja movendo e aonde ele ainda não moveu. Se há arrependimento, há Espírito Santo. Se há transformação de vida, há Espírito Santo. Se há vidas sendo tocadas, há Espírito Santo. Se há Espírito, há futuro para a igreja do Senhor. Tenho uma pergunta para te fazer. Quem você tem ouvido tem te deixado permitir ver os resultados da vida dela ou dele naquilo que você tem tomado conselhos? Porque eu nunca vi tempos como hoje, aonde todo mundo escuta conselho de quem não tem resultado nenhum. Gente frustrada no casamento dando conselho para outros casados. Gente frustrada na sua vida financeira dando conselho para outras pessoas em finanças. Gente frustrado na sua vida espiritual querendo ensinar para o outro aquilo que ele precisa fazer. Que os nossos olhos estejam atentos para escutar as pessoas certas nas áreas certas. E naquilo que nós não estamos certos, que o Espírito corrige em nós para que nós possamos dar resultado. Você está comigo aqui em nome de Jesus? Se coloca de pé. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu pude ler uma história de um grande teólogo chamado Moody. E essa história diz que um dia Moody ele vai em direção a um outro país e lá ele topa com um irmão na igreja que a todo tempo a oração dele era dizendo assim: Senhor, enche-me do teu Espírito, Senhor, enche-me do teu Espírito, Senhor, enche-me do teu Espírito. E normalmente nós que temos o dom de ensino, a gente costuma ficar um pouco irritado com pessoas que ficam, a gente sente que está forçando a barra. E o Moody, ele virou para esse irmão e perguntou: por que você fica fazendo essa oração o tempo inteiro? Enche-me, enche. Você não está satisfeito com a presença de Deus na sua vida? E a resposta daquele homem simples envergonhou a Moody. Porque a resposta dele para Moody, aquele teólogo, esse pastorzão que a gente conhece, foi: eu oro para que o Espírito Santo me encha, porque eu já entendi que eu sou um vaso rachado. E se o Espírito Santo não me encher constantemente, vai chegar uma hora que eu vou me esvaziar. Meu irmão, talvez você veja em você alguém muito santo, talvez você veja em você alguém muito correto, mas eu preciso te dar uma notícia nessa noite. Todos nós somos pecadores e vasos rachados. E se o Espírito Santo não for derramado na nossa vida 24 horas, 1/1000 da falta dele pode nos tornar crentes vazios e sem a presença dele sobre nós. Feche os seus olhos nessa noite. Nós vamos orar para que o Espírito Santo nos enche. Se nessa noite algo sobrenatural começar a acontecer aqui, não se preocupe. É talvez o Espírito Santo querendo revelar algo a nós. Mas se nada acontecer também,
que pelo menos aquilo que falamos aqui venha sobre nós. Falarmos a mesma língua, sermos empoderados por Deus, sermos cheios de conhecimento bíblico e que os nossos resultados na fé possam falar mais do que as nossas palavras. Pai, nós oramos em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo flua sobre nós. Nós oramos, Pai, nós sabemos que muitos de nós aqui já passamos pelas águas, já temos um compromisso com o Senhor, Pai. Mas muitos de nós ainda não vimos com os nossos olhos o poder do Teu Espírito se movendo sobre nós. Que nessa noite, Senhor, nós possamos falar a mesma linguagem como igreja, para que quando o Teu Espírito fluir, todos nós sejamos beneficiados com um mover sobrenatural do Senhor sobre nós. Que nessa noite, Senhor, o Senhor unja os nossos corações com coragem, Senhor, para tomarmos decisões difíceis. Que o Senhor venha sobre nós com conhecimento da palavra de Deus. Que o Senhor se mova em nós, trazendo resultado aos nossos olhos, para que nós vejamos em quais áreas o Espírito do Senhor está se movendo sobre nós, para que nós vejamos para onde nós precisamos ir, de acordo com aquilo que o Espírito Santo vai revelando resultados sobre nós. Que Teu Espírito, Pai, nos convença de que somos vasos rachados e carentes do mover sobrenatural do Senhor sobre nós. Nós oramos nessa noite. Enche esse ambiente.